Imagina só, um mundo de faraós poderosos, pirâmides que botam medo e mistérios dos mais antigos, um lugar onde cada pedra tem uma história para contar e cada monumento é um testemunho de uma era gloriosa. Seja bem-vindo ao Egito Antigo, meu amigo curioso, uma civilização que floresceu por séculos e séculos nas margens do rio Nilo. Esse rio, que era a veia pulsante do Egito, trouxe vida e prosperidade para um povo que sabia como ninguém aproveitar seus recursos. Era nesse oásis, no meio do deserto, que cidades incríveis se levantavam, chefiadas por faraós que o povo reverenciava como deuses vivos. Esses líderes não eram apenas governantes, mas também figuras divinas que guiavam seu povo com sabedoria e poder. E as crenças deles? Essas eram profundas e davam até medo, prometendo vida eterna depois da morte. Os egípcios acreditavam que a vida não terminava com a morte, mas continuava em um outro mundo, onde a alma poderia viver para sempre se o corpo fosse preservado. A grandeza do Egito Antigo, essa sim, atravessou os tempos e hoje prende nossa imaginação. As histórias de suas conquistas, suas construções monumentais e suas crenças místicas continuam a fascinar e inspirar gerações. As pirâmides, que mais parecem tumbas faraônicas gigantescas, estão aí até hoje desafiando o tempo e a lógica. Essas estruturas colossais foram construídas com uma precisão e habilidade que ainda hoje deixam os cientistas perplexos. Hieróglifos, que mais parecem desenhos mágicos, enfeitam as paredes dos templos, contando as histórias dos deuses e dos reis. Cada símbolo, cada figura, tem um significado profundo e revela um pouco mais sobre a vida e a cultura desse povo fascinante. E a arte, com cores vibrantes e um estilo único, retrata a vida do povo e a crença na vida após a morte. As pinturas e esculturas não eram apenas decorativas, mas também serviam como uma forma de comunicação e registro histórico. Se prepara para uma viagem que você nunca mais vai esquecer. Vamos explorar juntos os segredos e as maravilhas de uma civilização que deixou um legado eterno. Vamos juntos explorar as maravilhas e os mistérios do Egito Antigo. Cada canto, cada ruína, tem uma história para contar, e nós vamos descobrir todas elas. Vamos desvendar os segredos da mumificação, aquela prática milenar que fazia de tudo para preservar o corpo para a eternidade. Os egípcios acreditavam que a preservação do corpo era essencial para a alma encontrar seu caminho no além. Vamos mergulhar de cabeça na mitologia egípcia, um mundo cheio de deuses poderosos e criaturas que você só vê em sonho. Esses deuses e deusas tinham papéis importantes na vida cotidiana e nas crenças espirituais dos egípcios. E navegando pelo rio Nilo, o berço dessa civilização, a gente vai passear pelas águas da história. Esse rio majestoso foi testemunha de muitos eventos históricos e continua a ser uma fonte de vida e inspiração. Vamos ver de perto o poder dos faraós, a glória das vitórias nas guerras e a beleza da arte e da arquitetura. Cada monumento, cada estátua, é um testemunho da habilidade e da criatividade dos antigos egípcios. Se prepare para conhecer um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde a história vira realidade. O Egito Antigo não é apenas um capítulo nos livros de história, mas um mundo vivo que continua a nos fascinar e inspirar.
floresceu por séculos, deixando um legado que a gente ainda tenta decifrar. As pirâmides, os templos e os hieróglifos são testemunhas de uma era de esplendor. A partir dessa unificação, o Egito se tornou uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história, influenciando culturas e deixando um impacto que ressoa até hoje. No meio do deserto, imponentes, as pirâmides do Egito são a prova da grandeza e da crença na vida após a morte. Elas se erguem como sentinelas do tempo, testemunhas silenciosas de uma era em que a fé e a ambição humana não conheciam limites. Construídas para servirem de túmulo para os faraós, essas construções gigantescas guardavam os tesouros e tudo que o soberano precisaria na outra vida. Ouro, joias, alimentos e até mesmo barcos em miniatura eram colocados ao lado do sarcófago, tudo meticulosamente preparado para a jornada eterna. Construir essas pirâmides não foi uma tarefa simples, exigiu o suor de milhares de trabalhadores durante décadas. Pedras gigantescas eram cortadas, transportadas e empilhadas com uma precisão impressionante, tudo isso sem a tecnologia moderna que temos hoje. E a mais famosa de todas, a rainha das pirâmides, é a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops. Esta maravilha arquitetônica não é apenas um túmulo, mas um símbolo de poder e engenharia avançada. Com seus 147 metros de altura, ela foi a construção mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Durante séculos, ela dominou o horizonte, um farol de pedra que desafiava os céus. Mas as pirâmides não eram só um desafio para quem entendia de construção. Elas representavam um feito de engenharia que ainda hoje nos deixa boquiabertos. Técnicas inovadoras e um conhecimento profundo de matemática e astronomia foram essenciais para a sua construção. Eram também um símbolo do poder do faraó e da crença de que a vida continuava lá no além. Cada pedra colocada era um testemunho da autoridade divina do faraó e da promessa de uma vida eterna. Dentro delas, câmaras mortuárias cheias de luxo guardavam o sarcófago do faraó e suas riquezas. Essas câmaras eram decoradas com pinturas e inscrições que detalhavam rituais e oferendas, tudo para garantir uma passagem segura para o além. As paredes, cobertas de hieróglifos, contavam a história da vida do governante e guiavam sua alma na viagem para o outro mundo. Esses hieróglifos não eram apenas arte, mas um guia espiritual, um mapa para a eternidade. Construir essas pirâmides era um ato de fé, um esforço colossal para garantir que o faraó viveria para sempre. Sacerdotes e trabalhadores se uniam em um esforço sagrado, cada um desempenhando seu papel na criação desses monumentos eternos. As pirâmides do Egito são um legado impressionante de uma civilização que resolveu desafiar o tempo. Elas são um testemunho da engenhosidade humana e da busca incessante por imortalidade. Elas nos lembram da força da fé, da capacidade que o ser humano tem de fazer coisas grandiosas e da busca pela imortalidade. Ao contemplar essas estruturas magníficas, somos inspirados a refletir sobre o que podemos alcançar quando combinamos fé, determinação e habilidade. Depois da união e da época de construir pirâmides, o Egito resolveu que era hora de aumentar as terras e mostrar força nas guerras. Movidos pela ambição e pela vontade de ter mais riquezas, os faraós mandaram seus exércitos para o sul, conquistando a Núbia, uma terra rica em ouro e marfim. Essa expansão toda aumentou a riqueza e o poder do Egito. Novas armas e estratégias de guerra, como o uso de bigas e a criação de arcos e flechas mais potentes, ajudaram o exército egípcio a vencer todas. Os faraós guerreiros, como Tutmés III e Ramsés II, comandaram o exército em várias vitórias, conquistando mais terras e consolidando o domínio egípcio na região. A Batalha de Kadesh, uma briga de cachorro grande entre Ramsés II e os hititas, foi um dos maiores combates da história antiga. Apesar de ninguém ter saído como vencedor absoluto, a batalha mostrou para todo mundo a força do exército egípcio. Essa expansão territorial trouxe muita riqueza, mas também novos problemas, como a necessidade de administrar um território gigantesco e controlar os povos conquistados. No auge do seu poder, o Império Egípcio ia do sul da Núbia até o norte da Síria.
controlando rotas comerciais importantes e influenciando uma região enorme. Essa época de ouro, marcada por vitórias nas guerras e muita riqueza, consolidou o Egito como uma das civilizações mais poderosas da antiguidade.